E aí, Ivete, tudo bem? Eu sou a Laila Queiroz, médica veterinária, doutora em ciência animal e tô aqui para dar algumas dicas para vocês sobre nefrologia veterinária. Vamos lá? Bom, hoje eu quero falar sobre fluidoterapia. Você faz fluidoterapia para o doente renal? Ah, mas é óbvio, né? Todo mundo faz fluidoterapia doente renal. Depende. A gente não deve fazer fluidoterapia em todo paciente com doente renal. Primeiro, a gente precisa classificar se ele é um doente renal crônico, se ele é um doente renal agudo, se ele está poliúrico, se ele está oligúrico, se ele está anúrico e principalmente se ele está hidratado ou se ele está desidratado. A fluidoterapia não é um tratamento mágico para o rim, não existe isso. A fluidoterapia nada mais é do que a reposição de fluidos para o meu paciente. Então, eu devo fazer a fluidoterapia, sim, naquele paciente que está desidratado. Caso contrário, eu não devo fazer fluidoterapia. Parece que fluidoterapia é o tratamento primordial para qualquer doença renal. A gente vê muito isso na prática e isso não é verdade. Muitas vezes, quando você atende um animal obstruído, por exemplo, você não deve instituir a fluidoterapia de imediato, porque senão você não vai ter para onde eliminar esse fluido, né? E muitas vezes esse animal não está desidratado. Ou mesmo um animal com injúria renal aguda na fase oligúrica ou na fase anúrica, seja por qualquer motivo da injúria renal aguda, seja uma injúria renal aguda por hemoparasitose, por piometra, por erliquiose, por leishmaniose, enfim, a gente precisa monitorar o débito urinário desse animal, porque se ele estiver em oligúria ou anúria, primeiro eu preciso tentar resolver essa falta de produção urinária dele, para depois instituir a fluidoterapia. A fluidoterapia não vai lavar o rim, a fluidoterapia não vai forçar o rim a funcionar. Pelo contrário, ela vai demandar mais funcionamento do rim das células que ainda estão funcionando. Ou seja, se eu faço uma fluidoterapia em excesso no meu paciente de forma desnecessária, eu acabo sobrecarregando as células que ainda estão funcionando daquele rim e não fazendo as células que estão paradas voltarem a funcionar, certo? Então isso é um mito. Fluidoterapia faz o rim voltar a funcionar? Mito, não faz de jeito nenhum, certo? E muito cuidado com a prescrição dessa fluidoterapia, né? Fazer uma fluidoterapia em excesso, em velocidade muito rápida, eu posso ultrapassar o limiar de funcionamento renal, o limiar de regulação renal e posso causar edema no meu paciente, edema pulmonar, edema de membros pélvicos, ascite, efusão pleural. Então, nada de fazer excesso de fluidoterapia. Fluidoterapia não é colocar o animal no soro e largar ele lá, Deus seja o que Deus quiser e o soro está aberto, de forma alguma, principalmente para o doente renal. É preciso que você saiba calcular essa fluidoterapia, né? Como que está a porcentagem de desidratação desse animal? Essa desidratação, a gente precisa olhar aquela tabelinha, né? E tá em torno de 5%, 7%, 10%, 12% e fazer o cálculo para eu corrigir a desidratação. Ah, esse animal está tendo perdas, ele tem vômito, ele tem diarreia, ele tem poliúria. Beleza, vou repor as perdas do meu paciente. Ah, eu preciso só de manutenção. Ok, faça a fluidoterapia somente de manutenção. Mas nunca fazer a fluidoterapia sem calcular e sem prescrever especificamente para aquele paciente. E o cálculo, quando feito uma vez, ele não vale para sempre. Aquele cálculo que você fez no primeiro dia da internação, ele não vale para esse animal ficar 10 dias internado. Você precisa refazer esses cálculos dia após dia ou até intervalos menores, né? Se você atender um animal muito desidratado, você vai fazer aquela primeira fluidoterapia mais agressiva para reidratação. Depois de umas 6 horas, já espera-se que esse animal esteja mais hidratado, você já precisa refazer os cálculos dessa fluidoterapia para as próximas 6 horas ou para as próximas 12 horas. E assim sucessivamente. É sempre importante avaliar o grau de hidratação desse paciente, a resposta dele à fluidoterapia, se está gerando algum edema, se ele está produzindo urina adequadamente e como que está a reação do peso do animal. Não é normal um animal ganhar peso durante uma internação. Então, se ele estava muito desidratado, você repôs, pode ser que o peso suba um pouquinho na balança por conta da desidratação. Mas depois que ele já está hidratado,
não é para esse animal ficar ganhando peso em água, né? Ganhando peso líquido. Isso é muito ruim. Isso vai fazer com que o rim dele tenha que trabalhar mais e vai acumular líquido no interstício, o que vai atrapalhar a homeostase no organismo. Agora eu falei um pouquinho, né, da administração de fluido intravenosa, que é essa no internamento. Mas todo doente renal precisa ficar internado? Todo doente renal precisa de fluido intravenosa? Também não. Nem o agudo nem o crônico. Às vezes a gente consegue manejar esses dois pacientes e muito mais o TEL crônico de uma forma diferente do que a fluidoterapia intravenosa. E aí a gente pensa em duas outras vias de hidratação, né? A primeira é a via oral. A via oral é a mais simples dela e é muito eficaz. Então não existe isso de que fluidoterapia oral é ineficaz. Ela é muito eficaz. E ela pode ser feita com solução de hidratação, com soro caseiro, soro pronto oral e até mesmo a hidratação com água, né? Água de bebida mesmo. Então, esse animal, se ele não estiver tendo vômito, se ele estiver ingerindo líquidos por via oral, e aí a gente pode acrescentar uma alimentação mais úmida para aumentar a ingesta de água desse animal, ele pode conseguir se reidratar ou se manter hidratado somente por via oral. Então, primeira via de hidratação que você precisa pensar é na via oral. Não despreze a hidratação oral, que ela é muito importante, né? E ela é o principal método de hidratação para manter esse animal a longo prazo, para manter esse doente renal, que é crônico principalmente, que nunca vai curar da sua doença renal, hidratado cronicamente, hidratado a longo prazo. Agora, eu tenho um doente renal crônico que é extremamente poliúrico, ou seja, ele produz um volume de urina muito grande e ele não consegue se reidratar por via oral. E ele está constantemente desidratado. Nesse caso, se esse paciente é crônico, tem poliúria, está sempre desidratado, nós podemos lançar a mão da fluidoterapia subcutânea. Ao invés de internar esse paciente, você pode ensinar o tutor a realizar essa fluidoterapia subcutânea. A gente sabe que tem que ter todos os cuidados de higienização, de asepsia, né? Fazer os cuidados adequados, ensinar mesmo o tutor. E a gente sabe também que não é todo tutor que vai conseguir fazer essa fluidoterapia. Às vezes por aversão à agulha, às vezes por não conseguir mesmo aplicar no animal. Mas a grande maioria dos tutores, né, esses que têm os seus doentinhos renais crônicos aí, eles acabam virando enfermeiros ali dos seus animais. Então, se a gente conseguir ensiná-los a fazer essa fluidoterapia subcutânea, é um artifício muito interessante para a hidratação crônica, a hidratação a longo prazo. Mas atenção, fluidoterapia subcutânea em excesso também faz muito mal. Também pode causar edema e pode até agudizar esse paciente por excesso de fluido. Então, não adianta prescrever uma dose de fluidoterapia subcutânea e para sempre faça essa fluido que tá tudo certo. Não é assim. A gente precisa reavaliar constantemente aquele paciente. Então, a gente faz o cálculo de fluidoterapia subcutânea, prescreve para o tutor, ensina o tutor a fazer, passa uma frequência de administração e vai conversando com o tutor e reavaliando periodicamente. É importantíssima essa avaliação, 1 semana, 2 semanas, 4 semanas, e aí sempre a gente vai tentando reduzir essa fluidoterapia e manter mais a hidratação oral, certo? Então a fluidoterapia subcutânea, a gente pode utilizar ela de forma crônica para aquele animal que é muito poliúrico, que não consegue manter hidratação oral, mas a gente sempre vai monitorar se ela não está sendo feita em excesso, se é possível reduzir a dose, reduzir a frequência, até para dar mais qualidade de vida ainda para o nosso paciente. E aí, importante, né, ensinar o tutor também a avaliar o grau de hidratação do animal. Nós, veterinários, sabemos avaliar o grau de hidratação do animal. Como faz isso? Turgor cutâneo, puxo a pele ali em vários locais e vejo como volta. Cuidado ao avaliar só pelo turgor cutâneo, viu? Animais muito velhinhos, animais idosos, eles podem ter a pele muito inelástica e esse turgor cutâneo acaba dando uma falsa impressão de que ele está sempre desidratado.
Isso acontece também com os gatos, né? Os gatos também podem dar essa falsa impressão. Então, além do turgor cutâneo, é importante você, veterinário, e ensinar ao tutor do paciente a avaliar a hidratação por outros métodos também. Por exemplo, olhar a umidade das mucosas, o brilho das mucosas. Se essa mucosa está brilhante, se essa mucosa está úmida, esse animal está hidratado. A protusão do globo ocular, né? Quando a gente tem um animal muito desidratado, ele apresenta uma enoftalmia, né? O globo ocular fica fundo, aquele olho fundo de desidratação. Então, avaliar o globo ocular, avaliar o brilho das mucosas, né, e a umidade das mucosas, e através até do hemograma, né, a gente consegue avaliar isso para nós veterinários. Então, avaliar se esse hematócrito está subindo, né, se as proteínas totais estão muito altas, isso também indica de forma subjetiva a desidratação desse animal. E sempre monitorar o peso desse animal. Ele parece que ele não perdeu massa muscular, mas ele perdeu um pouco de peso após vomitar ou após fazer muita urina. Então, será que essa perda de peso não se reflete na desidratação também? Então, sempre associar vários fatores para avaliar a hidratação desse animal. Turgor cutâneo, umidade e brilho das mucosas, globo ocular, que tem que estar localizado, não pode estar fundo, não pode estar enoftálmico, peso do animal, hematócrito e proteínas plasmáticas. Então, fazendo essa avaliação completa da hidratação, você consegue estimar qual a porcentagem de desidratação do seu paciente, o que ele precisa de fluidos e qual a dose e a via de administração de fluidos. É um animal que está vomitando, é um animal que está com diarreia, é um animal que teve uma desidratação aguda, com certeza a via intravenosa é preferencial para esse paciente. Então, é melhor eu manter esse paciente internado, até porque eu preciso controlar esse vômito. Eu preciso utilizar antieméticos para cessar esse vômito. Então, a via intravenosa é muito interessante. Além do que, se esse animal tiver algum desequilíbrio eletrolítico, por exemplo, alterações de sódio, potássio, cálcio, eu consigo fazer essa correção também com a fluidoterapia intravenosa. O que fica mais difícil na fluidoterapia oral e na fluidoterapia subcutânea, tá certo? Então, cuidado com a fluidoterapia, não façam despresoterapia, não abram soro ali, deixe o soro, né, à vontade ali, não tentem lavar o rim do seu paciente, que isso não existe, tá? Nem todo doente renal crônico precisa ficar internado, nem todo doente renal precisa de fluidoterapia. A fluidoterapia é para aquele paciente que está desidratado. E é isso. Obrigada.